Eu descobri algo que pode chocar você: que é possível conquistar dinheiro, fama e poder, e ainda assim ser um fracassado. Sim, você me ouviu bem. Eu mesmo já vi pessoas com fortunas que dariam para sustentar gerações inteiras, mas que não conseguiam sustentar a própria paz. E o motivo? Elas construíram sobre areia. Foi aí que aprendi, e nunca esqueci, o segredo mais valioso que um homem pode carregar: e Deus em primeiro lugar. A vida de muitos desmorona não porque não têm talento ou não trabalham duro, mas porque constroem sobre uma fundação frágil, quase sempre invisível aos olhos. É como erguer um prédio imenso sobre areia: por fora ele impressiona, mas por dentro está condenado a ruir na primeira tempestade. Eu já vi pessoas que tinham tudo que a sociedade aplaude: carros de luxo, mansões, viagens internacionais, manchetes em jornais, e, ainda assim, carregavam um vazio silencioso que nenhuma conquista conseguia preencher. A raiz desse vazio estava sempre no mesmo ponto: e a ausência de uma base espiritual sólida. Eu aprendi que a mente humana é capaz de criar, planejar, atrair oportunidades e moldar o próprio destino. Mas sem uma direção espiritual clara, essa força se torna perigosa. É como dar um navio sem leme a um capitão que só pensa na velocidade, e ele pode até avançar rápido, mas, sem um rumo definido, qualquer corrente errada o leva para rochedos e naufrágio. É por isso que digo, sem hesitar, que até o pensamento mais poderoso precisa estar ancorado em algo maior que o próprio ego. Muitos correm atrás de metas que não escolheram por convicção, mas por pressão externa. Trabalham horas extras não porque querem, mas porque têm medo de ficar para trás. Entram em dívidas para manter um padrão que não condiz com a própria realidade. E, no fundo, sentem aquela inquietação constante, como se algo estivesse sempre fora do lugar. Você já sentiu isso? Já percebeu que, mesmo alcançando algo que tanto queria, a satisfação durou menos do que esperava? Isso acontece porque, quando Deus não está no centro, tudo o que construímos perde o sabor rapidamente. Eu mesmo já estive diante dessa armadilha. No início da minha jornada, quando comecei a colher resultados e reconhecimento, percebi que estava me deixando guiar mais pela aprovação das pessoas do que pela minha própria essência. Foi quando entendi que precisava inverter a ordem: que primeiro Deus, depois todo o resto. E algo curioso aconteceu: minhas prioridades começaram a se reorganizar naturalmente. Aquilo que antes parecia urgente deixou de me escravizar. O que antes eu fazia para agradar outros, passei a fazer por propósito. As decisões ficaram mais claras. Esse alinhamento muda tudo. Quando Deus está no primeiro lugar, você para de implorar por aceitação. Passa a dizer a não sem medo. Aprende a reconhecer oportunidades que trazem paz, mesmo que não sejam as mais brilhantes aos olhos do mundo. E o mais interessante é que isso se reflete em todas as áreas. Nas finanças, você deixa de buscar ganhos rápidos e passa a construir riqueza com consistência. Na saúde, começa a cuidar do corpo não por vaidade, mas porque entende que ele é um instrumento para cumprir sua missão. Nos relacionamentos, aprende a valorizar quem acrescenta e a se afastar de quem drena suas forças. Hoje, ao observar pessoas que prosperaram com solidez, percebo que todas elas têm uma característica em comum: uma base firme que não se abala diante de perdas, crises ou opiniões alheias. E, curiosamente, também vejo o contrário: pessoas que conquistaram muito, mas, ao perderem uma única coisa, desmoronaram por completo. Isso prova que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que permanece quando tudo mais é retirado. Então, se você quer crescer de forma duradoura, a primeira pergunta não é o que eu quero conquistar, mas sim a sobre o que estou construindo? Porque, se a base for Deus, cada degrau que você subir estará seguro. E quando o vento soprar, e ele vai soprar, você não vai cair, porque não é apenas a sua força que está sustentando a estrutura. Agora eu lhe pergunto: você está realmente construindo sua vida com Deus no centro ou apenas encaixando ele nos espaços que sobraram depois que tudo dá errado? Pense nisso com sinceridade, porque essa resposta pode mudar o rumo dos próximos anos da sua vida. Muitos acreditam que prosperidade se conquista apenas com movimento constante, trabalhando cada vez mais, acumulando tarefas, dizendo assim para tudo e todos. Mas aprendi que, muitas vezes,
O verdadeiro avanço vem quando paramos. Quando silenciamos o barulho ao redor e dentro de nós. O mundo quer te convencer de que o silêncio é perda de tempo, mas eu descobri que é justamente no silêncio que as respostas mais importantes surgem. Houve um momento em minha vida em que uma proposta milionária foi colocada sobre minha mesa. Os números eram tentadores, os envolvidos eram influentes e todos ao meu redor insistiam para que eu aceitasse imediatamente, antes que a oportunidade evaporasse. Mas dentro de mim havia um incômodo. Não era medo, era uma pausa. Um silêncio que me pedia para esperar. Eu decidi ouvir. Na época, alguns me chamaram de louco por deixar passar uma chance tão grandiosa. Meses depois, a transação se revelou um desastre que arrastou investidores à falência. Foi ali que entendi de forma definitiva: o silêncio pode salvar anos de trabalho, dinheiro e até a própria paz. Hoje, a ciência confirma o que a experiência já me ensinava. Estudos da psicologia comportamental mostram que decisões tomadas sob alta pressão emocional têm até 70% mais chance de gerar arrependimento. Isso acontece porque, sob ansiedade, nossa mente se fecha para informações sutis e sinais que poderiam mudar a escolha. Quando você se cala e busca a presença de Deus antes de agir, sua percepção se expande, e aquilo que antes parecia urgente perde o peso da pressa. Colocar Deus no centro é também aprender a esperar com propósito. É entender que nem todo silêncio significa ausência, muitas vezes, é preparação. Há períodos na vida em que tudo parece parado. Você ora, se esforça, tenta, mas não vê resultado. É natural sentir frustração, porque fomos condicionados a acreditar que movimento visível é sinônimo de progresso. No entanto, já vi incontáveis casos, inclusive o meu, em que a maior virada veio depois de uma fase silenciosa. Deus não trabalha sob a lógica da pressa, ele trabalha no tempo perfeito, e o silêncio é parte desse processo. Talvez você esteja nesse momento agora. Talvez as portas que você esperava não abriram, os negócios que você planejava não avançaram, e até suas orações parecem não ter resposta. Mas e se essa pausa for a maneira de Deus afiar sua visão? E se Ele estiver te treinando para discernir o que é dele e o que é apenas distração? Eu aprendi que o discernimento espiritual, esse radar interno que separa o que é certo do que é apenas conveniente, só se desenvolve quando escolhemos ouvir mais do que falar. O silêncio também é um filtro poderoso contra armadilhas. Quantas vezes você já se viu quase caindo em algo que parecia perfeito, mas, por alguma razão inexplicável, decidiu esperar? E mais tarde descobriu que aquela decisão foi sua salvação? Essa razão inexplicável é, muitas vezes, a voz de Deus sussurrando no seu espírito. Mas para ouvir essa voz, é preciso diminuir o volume do ego, do medo e da ansiedade. Por isso, quero propor algo simples, mas profundamente transformador, nos próximos 7 dias, antes de tomar qualquer decisão importante, seja um investimento, uma mudança de carreira, ou até uma conversa difícil. Separe 5 minutos para se calar e buscar a presença de Deus. Apenas pergunte: Senhor, essa é a tua direção? Depois, ouça. Observe o que sente. Veja se há paz ou inquietação. A paz é um dos sinais mais claros que Deus nos dá para seguir. A inquietação, mesmo que disfarçada de empolgação, é um alerta para parar. Eu posso lhe garantir que quando você aprende a respeitar o silêncio e a colocá-lo a serviço da sua conexão com Deus, suas decisões se tornam mais precisas, seus erros diminuem e sua jornada se torna mais leve. Porque prosperar não é chegar primeiro, é chegar inteiro. As pessoas com quem você caminha determinam a velocidade e a direção da sua vida muito mais do que imagina. Eu aprendi isso observando de perto líderes, empresários e figuras influentes que pareciam imbatíveis, mas que, cercados pelas pessoas erradas, viram seus impérios ruírem de dentro para fora. É fácil acreditar que basta força de vontade e disciplina para vencer, mas a verdade é que quem te influencia pode te colocar no caminho da prosperidade ou no atalho para a destruição. Eu mesmo já caminhei ao lado de pessoas extremamente inteligentes e persuasivas, que, se eu tivesse seguido cegamente, teriam me conduzido a decisões contrárias aos meus valores e que teriam comprometido não apenas minha carreira, mas minha paz.
Foi quando coloquei Deus em primeiro lugar que percebi algo curioso, e minhas conexões começaram a mudar. Algumas amizades se afastaram sem grandes explicações, sociedades promissoras se romperam e portas que pareciam perfeitas simplesmente se fecharam. Na época, confesso que doeu. Mas, olhando para trás, entendo que foi proteção, não perda. Quando Deus está no centro, você começa a sentir um incômodo sutil diante de certas pessoas. Não é preconceito, é discernimento. É como se algo dentro de você dissesse: cuidado, esse caminho não é para você. E, se ignorar esse aviso, mais cedo ou mais tarde, o preço será alto. Lembro-me de um investidor muito respeitado que eu conheci, admirado no mercado por suas estratégias agressivas. Ele me convidou para um projeto grandioso, e, aos olhos de todos, aquilo parecia uma chance única. Mas, em oração, senti uma inquietação que não desaparecia. Recusei, e meses depois, aquele projeto foi alvo de investigações por fraude. Essa foi uma das muitas vezes em que percebi que prosperidade também é proteção. A Bíblia diz que há mais companhias corrompem bons costumes, e eu acrescento que mais companhias corrompem decisões, visão e até a coragem. A influência de pessoas negativas, invejosas ou sem propósito contamina a mente, enfraquece a motivação e distorce a percepção de risco. É como carregar um peso extra todos os dias sem perceber, até que você canse e pare de avançar. Pense por um instante, quem são as 5 pessoas com quem você mais convive? Elas te incentivam a crescer ou alimentam seus medos? Elas te aproximam de Deus ou te afastam, ainda que sutilmente? Muitas vezes, não é falta de fé ou talento que paralisa alguém, mas o peso invisível de andar com quem não deveria. Deus te ama tanto que, às vezes, Ele mesmo vai romper conexões que você não teria coragem de encerrar. Isso pode acontecer por conflitos inesperados, mudanças repentinas ou até distanciamentos aparentemente sem motivo. E, se Ele permitir, é porque está te livrando de algo que, no futuro, poderia custar muito mais do que você imagina. Nem toda porta aberta é bênção. Algumas são armadilhas disfarçadas de oportunidade. Quando você aprende a consultar a Deus antes de firmar alianças, começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos, e a falta de paz ao pensar em fechar um negócio, pequenas incoerências no discurso de alguém, situações que parecem exigir pressa excessiva para decidir. Todos esses são alertas. É por isso que criei um hábito que transformou minhas escolhas, e antes de qualquer decisão que envolva outras pessoas, seja uma parceria profissional, um relacionamento ou até a escolha de um ambiente que frequentarei, eu oro e pergunto: e isso me aproxima ou me afasta de Deus? Se a resposta for afastar, não importa o quanto pareça promissor aos olhos humanos, eu recuso. Já perdi negócios lucrativos e eventos importantes por seguir esse princípio, mas nunca perdi a paz, e essa é uma moeda que não tem preço. Quero que você entenda, e as alianças certas aceleram sua caminhada, as erradas te prendem no mesmo lugar ou te arrastam para trás. Se hoje você sente que está estagnado, talvez o problema não esteja na sua fé, no seu talento ou no seu esforço, mas nas pessoas com quem tem dividido o caminho. E, se for preciso cortar laços para preservar seu propósito, faça isso com coragem. Às vezes, a dor do corte salva você da dor do colapso. Se existe algo que quero que você leve daqui, é que colocar Deus em primeiro lugar muda tudo: suas decisões, suas alianças, seu foco e até a forma como você lida com as dificuldades. Esse é o ponto que sustenta todo o resto. E se hoje você entendeu isso, já deu um passo enorme na direção de uma vida mais alinhada, mais protegida e mais próspera. Agora, se você quer continuar subindo na sua jornada e acrescentar mais um degrau na sua evolução de sabedoria, clique no próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Nele, você vai se tornar 1% melhor do que é agora e se aproximar ainda mais da vida que Deus planejou para você. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Eu espero você no próximo vídeo.